Olá, sejam muito bem-vindos ao SBN Science. Agora aqui comigo nós temos o Dr. Oswaldo Vilela, um grande nome na nossa neurocirurgia funcional. E ele trouxe, inclusive aqui para o CEBAM e já trazendo algum conhecimento das discussões lá no Congresso Mundial que aconteceu em Incheon, na Coreia do Sul, que pela primeira vez no mundo, foi feito um implante do eletrodo cerebral profundo na substância nigra reticulada, que lembrando ali da anatomia, que fica logo abaixo do núcleo subtalâmico. Então, para o tratamento da dor neuropática, doutor Oswaldo, fala um pouco para a gente sobre essa cirurgia, e qual a visão que o senhor tem desse alvo aí para o tratamento da dor neuropática. Então, só lembrando que primeiro a substância negra reticulada, ela já foi usada no tratamento das epilepsias e também já foi utilizada para o tratamento da marcha na doença de Parkinson. Mas o conceito da substância negra para tratar a dor neuropática é um conceito totalmente novo. Isso foi baseado num trabalho, anos e anos de trabalho, de especulação filosófica, basicamente, em que nós acabamos por publicar em 2014 um circuito que falava do chamado circuito modulatório prosencéfalo-mesencefálico. Este circuito seria alimentado pelas vias da dor recente, como a via neotrigeminothalâmica, neoespinotalâmica, bem como pela via espinotalâmica anterior. E a nossa hipótese é que, se essa via fosse interrompida, esse circuito fosse interrompido, ou as vias que o alimentam fossem interrompidas, daí deflagraria a dor neuropática por haver uma determinação de uma hiperatividade do sistema medial da dor, em particular na região talâmica medial. Então isso nós publicamos em 2014, acabamos fazendo um projeto sobre isso para tentar fazer um proof of principle, em que seria a utilização da substância negra reticulada como alvo para o tratamento da dor neuropática. A outra coisa nova que esse projeto contempla é que a dor, como todos vocês sabem, ela é tratada contra o alvo que nós usamos, ele é sempre contralateral à dor. E neste trabalho nós quisemos testar um novo conceito, de usar a estimulação bilateral para tratar a dor unilateral, levando em consideração que não é 100% das fibras da dor que são cruzadas, apenas a grande maioria, mas não a totalidade dessas fibras. E esse trabalho foi muito interessante, porque só um paciente, até o momento, isso é parte de um projeto, de um estudo randomizado, prospectivo, controlado, em que o paciente será submetido entrará primeiro na fase aberta, na fase fechada, em que o eletrodo será ligado só do lado direito, ou só do lado esquerdo, ou dos dois lados, ou com os dois lados desligados, e depois uma fase aberta, durando 6 meses, em que o paciente estará a par, assim como o examinador, do que está funcionando nesse paciente, o que está sendo estimulado. E o primeiro paciente, nós ainda acabamos agora a fase inicial de determinação dos melhores parâmetros de estimulação para ele entrar para a fase fechada do estudo. E o que nós observamos foi a dor neuropática tem 3 componentes: a dor constante, que é geralmente queimando, formigando, a dor intermitente, que é geralmente em choque, e a dor evocada, que é a alodínia e hiperpatia. Esse paciente tinha alodínia, não hiperpatia. Muito bem. A dor constante desse paciente, após a estimulação contralateral, ela baixou de 8 para 4, então uma melhora de 50% com a estimulação contralateral à dor. A dor intermitente não diminuiu a intensidade, mas diminuiu a frequência em 50%. E a dor evocada diminuiu em 20%. Era 5, se tornou 4 na escala visual analógica. Depois nós ligarmos o eletrodo bilateralmente, foi muito curioso. A dor neuropática constante passou a ter uma melhora de 75%, e a dor intermitente e a dor evocada desapareceram nesse paciente, para nossa surpresa. Então, provavelmente devido à estimulação ipsilateral à dor. E para isso nós ainda não temos uma resposta.
Para finalizar, os estudos com neuroimagem funcional nesse paciente comprovaram que a estimulação da substância negra reticulada determinava uma hiperatividade no tegmento um hipermetabolismo no tegmento mesencefálico e no tálamo medial ipsilateral a estimulação, o que confirma até o momento a hipótese por nós apresentada. Excelente, doutor Osvaldo, parabéns por esse trabalho, por esse projeto. E a gente sabe que um braço também importante das suas pesquisas está ligado à epilepsia, inclusive com alguns capítulos no tratado, né, de neurocirurgia funcional e estereotáxica, que foi lançado aqui no CEBAM. Parabéns também por essa conquista, junto com o Dr. Murilo e o Dr. Daniel. E fala um pouco pra gente sobre as novidades da epilepsia focal perceptiva. O que tem de novo com relação a alvos, sobre as suas pesquisas, que eu sei que estão em andamento sobre isso. Então, como era o conhecimento de todos, o gold standard no tratamento das epilepsias é a ressecção da área epileptogênica. Mas isso nem sempre é possível. Se essa lesão está situada sobre uma área eloquente, como a área motora, área somestésica, área visual, área auditiva, não é possível ressecar esta zona sem que nós provoquemos uma sequela significativa nesse paciente. Então, para os casos de epilepsia focal perceptiva, como a epilepsia motora, ou a epilepsia focal sensitiva, ou a visual, ou a audiogênica ou auditiva, nós não temos uma cirurgia adequada até esse momento. A estimulação do núcleo anterior do tálamo, que seria uma opção, ela é boa para as crises focais desperceptivas, sobretudo aquelas oriundas da região frontal, mas elas não são boas para as crises focais perceptivas. É isso que os estudos têm mostrado. Então nós imaginamos, bom, já que eu não posso ressecar esta área, será que seria possível que nós modulássemos a atividade dessa área epileptogênica pela estimulação do núcleo talâmico que projeta para aquela área? Então assim nasceu esse projeto. De uma forma totalmente ao acaso, o primeiro caso nosso ocorreu já há vários anos, na verdade. Era um paciente que tinha uma epilepsia focal motora. E ela já tinha sido submetida a uma cirurgia ressectiva sem resultado adequado, ela tinha uma hemiparesia. Na cirurgia, né, nós não sabíamos bem o que ia funcionar, nós propusemos na época a estimulação do núcleo centro-mediano e do núcleo anterior do tálamo ipsilateral nessa paciente. Implantamos o eletrodo no núcleo anterior e quando investigávamos para implantar o eletrodo no núcleo centro-mediano do lado da lesão, nós fomos primeiro no núcleo sensitivo principal para movermos medialmente. Só que o eletrodo estava posicionado um pouco mais anterior que o habitual e ele estava sobre o núcleo ventral intermédio. E quando nós fizemos o estímulo, o paciente teve um registro eletrográfico intraoperatório que nos fez crer que aquele alvo seria excelente para a crise motora daquele paciente. Então nós interrompemos a cirurgia naquele momento, chamamos a família, conversamos com a família, olha, nós encontramos um ponto que não estava previsto e nós gostaríamos de deixar o eletrodo aqui, vocês estão de acordo? A família se mostrou de acordo e nós deixamos, e foi uma coisa totalmente fortuita. E essa paciente teve uma melhora de mais de 90% das crises. Alguns anos após, ela teve uma infecção, nós removemos o sistema e, para nossa completa surpresa, as fibras acabaram por desaparecer por completo nessa paciente, sugerindo um efeito neuroplástico pela estimulação crônica do núcleo ventral intermédio, no caso da epilepsia focal motora. Então nós começamos esse projeto agora. E esse projeto, nós fizemos pela primeira vez agora no mundo, o implante de um eletrodo no corpo geniculado lateral de uma paciente que tinha uma crise focal visual. A ressonância dela não mostrava lesões, o eletroencefalograma mostrava que as crises vinham do lobo occipital direito, o estudo de neuroimagem funcional com PET evidenciou um hipometabolismo na região occipital direita e ela tinha todos os critérios de inclusão para essa nossa pesquisa. Então nós implantamos o eletrodo no corpo geniculado lateral, esse é um estudo aberto, não é randomizado, e até o momento essa paciente já está com 1 ano
e quase 1 ano de cirurgia praticamente, e ela teve uma redução de 90% das crises. Excelente, muito bom. Ajudando essa paciente e quem sabe com desenvolver aí desse projeto ser uma descoberta, né, de um novo alvo. Muito interessante, vocês veem a importância, né, da neuroanatomia, do conhecimento, da profundidade ali do tálamo para ajudar o paciente em cada tipo de crise, em cada tipo de problema no distúrbio de movimento, na epilepsia que ele está ali apresentando. E também, né, um outro ponto para finalizar aqui, doutor Osvaldo, é o tratamento da depressão, que a gente viu, né, no Congresso Mundial e também foi bastante conversado aqui durante o CEBAM, que é uma doença que pode ser tratada no futuro. Se a gente pensa aí nos próximos 10 anos, é um alvo que pode ser somado para o tratamento da depressão. Então, comenta um pouco sobre isso. Então, a depressão, na verdade, a primeira cirurgia para depressão ocorreu ainda em 1967, de uma forma parecida com o que nós fazemos hoje, em que se fazia a lesão da parte anterior do giro do cíngulo. Isso foi proposto pelo professor Ballantyne na Harvard University, especificamente no Mass General Hospital, e muito interessante, do grupo que publicou essa pesquisa, lá estava presente o professor Raul Marino, que fez parte, estava entre os coautores dessa publicação do professor Ballantyne. E essa é uma cirurgia ainda usada e aceita como eficaz no tratamento das depressões. Mas de 1999 para cá, houve um boom, né, no processo da neuroestimulação. Então se publicou pela primeira vez no mundo o resultado de neuroestimulação cerebral para o tratamento das depressões. Então foram 2 trabalhos simultâneos. Um do grupo holandês da Universidade de Maastricht, com Visser-Ville e Van der Walle, em que ela propôs a estimulação do tálamo medial para o tratamento da síndrome de Tourette, e Barton Tan da Leuven University, na Bélgica, propôs o uso da estimulação da parte anterior da cápsula interna para o tratamento do toque. E em 2005, pela primeira vez, o grupo de Toronto propôs a utilização do giro do cíngulo logo abaixo do joelho do corpo caloso, chamado de cíngulo subcaloso ou subgenual, para o tratamento da depressão. Depois desse alvo, que é o alvo mais estudado provavelmente no momento, outros alvos foram também propostos. E o segundo que nos parece provavelmente mais promissor é a estimulação do feixe prosencefálico medial para o tratamento da depressão, o que faz inteiro sentido, como vocês podem imaginar, já que nós temos na depressão uma das coisas mais importantes é a ausência de prazer. E quando você estimula o feixe prosencefálico medial, nós estamos estimulando os sistemas de recompensa e do prazer do nosso cérebro. Então é um alvo que faz totalmente sentido. Até o momento são só trabalhos que não estão tem uma confirmação final da sua eficácia, mas tem uma coisa interessante. Por exemplo, a estimulação do cíngulo subcaloso, o resultado só se manifesta meses após, como as cirurgias psiquiátricas ablativas em geral, enquanto que a estimulação do feixe prosencefálico medial, ela produz efeitos agudos. Então, logo depois da cirurgia, quando você já liga o neuroestimulador, o paciente já começa a apresentar os benefícios da cirurgia. Então, esses são os 2 alvos mais promissores e, como foi colocado no Congresso Mundial, espera-se que isso seja aprovado para uso clínico em todo o mundo de forma standard ainda nesses próximos 5 a 10 anos. Excelente, muito obrigada, doutor Osvaldo, pelo seu tempo aqui. Vocês também continuem ligados no SBN TV, compartilhem o que vocês estão achando do evento e até mais.